todos, eu sou o professor Rodrigo Silva da English Express e a aula de hoje será sobre futuro com going to plans. Você já ouviu falar disso? Sabe utilizar? Então vem comigo que eu te ajudo. E como foi dito, a aula de hoje será sobre futuro com going to, falando de plans, planos. Vem comigo que eu te ajudo. Eu gostaria que vocês percebessem essas duas pessoas aqui saindo de férias ao mesmo tempo, mas somente uma delas parece estar de fato relaxada. É aquilo, né? Férias nós fazemos tantos planos, mas infelizmente não são todos que nós conseguimos cumprir. Vamos começar falando das férias dessa menina aqui, que é a Tina, e ela já parece um pouco cansada. Vamos lá. This is Tina. She is going to have her vacations, and unfortunately, she is going to make some lesson plans during it. She is not going to prepare classes every day because she is going to travel too. She is going to visit a friend in Italy. She isn't going to speak Italian because she can't. Is she going to have fun? Bem, essa é a Tina. Ela vai tirar as férias dela e, infelizmente, ela vai fazer alguns planos de aula durante as férias. Ela não vai preparar aulas todos os dias porque ela vai viajar também. Ela vai visitar uma amiga na Itália. Ela não falará italiano porque ela não pode, ela não consegue. Será que ela vai se divertir? E esse rapaz aqui que de fato está em vacation mode? He is Rob. He's going to go on vacations too. He is going to play some sports and watch some movies. He is not going to work on his vacation. He is going to visit his parents. He isn't going to be there for long because he is going to travel abroad. Is he going to have time for all this? Ele é o Rob. Ele vai sair de férias também. Ele vai jogar alguns esportes e assistir a alguns filmes. Ele não vai trabalhar nas férias dele. Ele vai visitar os pais dele. Ele não vai ficar lá por muito tempo porque ele vai viajar para fora do país. Será que ele vai ter tempo para tudo isso? Confesso que tirar férias não me parece uma má ideia, mas tirar umas férias iguais às da Tina, eu não gostaria não. E você? Percebam umas coisas aqui comigo. Quando nós falamos que vamos tirar férias, uma das primeiras coisas que nós fazemos é, de fato, planejar tudo o que nós vamos fazer ou pretendemos fazer para não perder um minuto sequer das nossas sagradas férias. E, de fato, foi o que a Tina e o Rob fizeram. Eles planejaram tudo. Se eles terão tempo para tudo, eu não sei, mas é o plano deles. Perceba outra coisa aqui comigo, que os planos da Tina e do Rob estão divididos em cores, onde os amarelos representam planos que eles pretendem fazer, ou seja, é uma sentença afirmativa. Enquanto os azuis são coisas ou planos que eles não pretendem fazer. Enquanto os verdes são perguntas, questões sobre a possibilidade desse plano ser executado ou não. Agora, o que tem todas essas sentenças, sem exceção, independentemente de elas serem afirmativas, negativas ou interrogativas, é o going to. O going to está presente em todas elas para justificar o uso de um plano. Toda vez que você for fazer um plano, você usa a estrutura do going to. E como é a estrutura do going to? Vamos revisar comigo. Nós temos aqui o subject, que pode ser I, you, he, she, it, we, you ou they. O verb to be, que pode ser o am, o is ou are. Tem o going to, que é obrigatório em todas elas. E o verbo após o to. Cada to desse aqui tem um verbo após eles. Olha só, todos eles. Então, o complemento, que é o resto da frase. Quando você tem essa estrutura aqui completinha, você está falando sobre planos no futuro. Lembra disso? Mas é claro que para lembrar disso, uma tabelinha sempre ajuda, né? Percebam aqui que essa tabela representa o going to. Olha só comigo, ó. Going to está presente em todas as pessoas, ó.
I, you, he, she, it, we, you ou they. Ele está aqui no afirmativo, certo? Ou seja, para planos que você pretende executar, ou seja, atividades que você pretende que aconteçam. Entretanto, se você prevê alguma coisa que não é tão legal, que você não tem vontade de fazer, obviamente você fala essa sentença no negativo. E como montar o negativo? Simples. Você colocaria um not após o verbo to be, e o not pode vir depois do verbo to be em qualquer pessoa. You are not, it is not, they are not. Aí você diz, ué, professor, eu não estou vendo o not separado aqui. Tudo bem, porque aqui ele está contraído. E tirando o I am not, todas as outras pessoas se contraem para falar no negativo. Por exemplo, o que está aqui no afirmativo, como you are, vai ficar aqui you aren't no negativo. Ou you are not. Só que o mais comum é falar contraído. You aren't. Se eu tenho aqui she is, aqui eu vou ter she isn't, mas poderia também ser she is not. Mas, como eu disse, o contraído é mais comum. Então, você vai falar she isn't. Para o interrogativo, já até sei que você já sabe. Você me ouviu falar tantas vezes, você vai pegar e inverter. Ou seja, você vai inverter o verbo to be e copiar o resto da sentença. Aqui, ó. You are going to eat. Are you going to eat? Você trocou aqui a posição do verbo to be e copiou o resto da sentença. Claro que todas as vezes que nós temos uma pergunta, e isso você já deve estar cansado de escutar, nós temos somente duas respostas. Ou sim, ou não. Exemplo, is he going to eat? Ele vai comer? Se ele estiver com fome? Yes, he is. Se ele não estiver com fome? No, he isn't. Simples assim. Nem é complicado, não é? Vem analisar agora os planos da Tina e do Rob, lá do início do slide. Vem comigo. Have my first vacations, ter as minhas primeiras férias. Make some lesson plans, fazer alguns planos de aula. Prepare classes every day, preparar a aula todo dia. Travel, viajar. Visit an old roommate who lives in Italy. Viajar uma antiga colega de quarto que vive na Itália. Speak Italian, falar italiano. Have fun, se divertir. Go on vacations, sair de férias. Play some sports, jogar alguns esportes. Watch some movies, assistir alguns filmes. Work on vacation, trabalhar nas férias. Visit his parents in another state, visitar os pais em um outro estado. Be there for long, estar lá por muito tempo. To travel abroad, viajar para fora do país. Have time for all this, ter tempo para isso tudo. Esses daqui são os planos da Tina e do Rob, alguns positivos, outros negativos e alguns uma questão, se eles vão ou não de fato executar aqui. Nós também já sabemos, de acordo com o slide anterior, que a estrutura correta para falar isso no futuro com going to está aqui. Subject, verb to be, going to e o complement. Também já sabemos que quando nós juntamos uma sentença positiva com uma negativa, nós utilizamos o but, que é uma conjunção adversativa. É um nome bonitinho para tudo que vai conectar algo positivo com negativo. Não se preocupa, não. Só que essas cláusulas aqui embaixo, talvez você não saiba. Essas cláusulas aqui são cláusulas de tempo, ou seja, para você tornar esses planos dessas pessoas mais específicos. Por exemplo, se eu digo I am going to travel, eu estou dizendo eu vou viajar. Até aí, você não tem ideia de quando. Entretanto, se eu digo I am going to travel tomorrow, você sabe que esse plano, que antes era geral, se eu viajar, vai ser mais específico. Vai ser amanhã. Então, essas cláusulas aqui podem ser incluídas nos planos com o verbo to be e going to, certo? Vamos entender o que cada uma quer dizer. Tomorrow, amanhã. Next year, ano que vem. Tomorrow morning, amanhã de manhã. Next month, próximo mês. Tomorrow night, amanhã à noite. Today, hoje. Next week, semana que vem. E tomorrow afternoon, amanhã à tarde. Essas daqui não são as únicas, existem outras, mas elas combinam muito bem para o
planos futuros que nós estamos debatendo aqui, certo? Olha um exemplo comigo. I am going to travel next year, but I'm not going to go on vacations. Eu viajarei ano que vem, mas eu não estarei de férias. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho um plano de viajar, mas não necessariamente depende das minhas férias. Eu posso estar indo fazer uma entrevista, viajando a trabalho, as possibilidades são muitas. Mas, quando eu incluo essa cláusula de tempo aqui, ela fica um pouco mais específica. Normalmente, essa cláusula de tempo vem ao final da sentença, certo? Nem é difícil, né? Bem, aula sem desafio não tem a mínima graça. Então, estou passando um desafio aqui para vocês. A ideia é vocês colocarem aqui as sentenças com going to apropriadamente, usando a estrutura que eu passei no slide passado. É claro que, para facilitar, eu deixei aqui entre parênteses o verbo que você tem que usar. Agora, se você vai precisar usar afirmativo, negativo ou interrogativo, aí você vai ter que fazer sozinho e analisar pela sentença. Mas eu tenho certeza que você consegue. Por isso, eu vou dar um tempinho para vocês executarem essa atividade. Let's go! Vamos de gabarito, então? Aqui, ó. She doesn't have a car. She's going to travel by train. Ela não tem um carro, ela vai viajar de trem. Number one, we need a vacation. We are going to book a hotel near the beach. Nós precisamos de férias, nós vamos reservar um hotel perto da praia. Atenção que nesse caso aqui, book não é um substantivo, livro. Ele simplesmente é o verbo reservar e funciona bem para hotel ou algo que você dependa de reserva. Number two, tomorrow is Saturday. I am going to stay in bed. Amanhã é sábado, eu vou ficar na cama. Number three, my sister wants to be a doctor. She is going to study medicine. Minha irmã quer ser médica. Ela vai estudar medicina. Number four, Laura and David are in love. They are going to get married. Laura e o David estão apaixonados. Eles vão se casar. Number five, Ian is busy. He is going to work late tonight. O Ian está ocupado. Ele vai trabalhar até tarde hoje à noite. Number six, their house isn't very neat. They are going to do housework this afternoon. A casa deles não está muito arrumada. Eles vão fazer algumas tarefas domésticas esta tarde. Number seven, it's raining. We are going to take an umbrella. Está chovendo. Nós vamos carregar uma sombrinha, um guarda-chuva. Number eight, I have a problem at work. I am going to speak to my boss. Eu tenho um problema no trabalho. Eu vou falar com o meu chefe. Nem foi complicado, foi? Um pouquinho mais de prática não machuca ninguém, só que agora eu dei uma melhorada no nível do desafio, aonde vocês terão que completar essas sentenças aqui, e eu continuei providenciando verbos. Então aqui, ó, só que eu não coloquei qual sentença pede qual verbo. Isso aí vai depender de vocês agora. Olha só comigo, ó. Our car is 10 years old. We are going to buy a new one. Nosso carro tem 10 anos de idade. Nós vamos comprar um novo. O buy estava aqui e já foi usado. Ou seja, você tem que contar o número de verbos restantes, contar o número de sentenças e tentar não utilizar o mesmo verbo em duas sentenças diferentes. Mas vou dar um tempinho para vocês fazerem, que eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade com isso. Let's go! Vamos de correção? Tenho certeza que vocês não sentiram dificuldade, mas bora lá. Number one, my mother is at work, so my father is going to cook the lunch. A minha mãe está no trabalho, então meu pai vai fazer o almoço. Number two, I am going to study tonight. I have an exam tomorrow. Eu vou estudar hoje à noite, eu tenho um exame amanhã. Number three, are you going to buy a present for Bill? Você vai comprar um presente para o Bill. Number four, we
are not going to fly to Edinburgh. It's too expensive. Nós não vamos voar para Edimburgo. É muito caro, é caro demais. Number 5. What is your brother going to do after school? O que o seu irmão vai fazer após a escola? Number 6. It's her birthday next week, but she isn't going to have a party. É o aniversário dela na próxima semana, mas ela não vai fazer uma festa. Eu disse para vocês, né? Afirmativo, negativo, interrogativo. Mas eu tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade, não é verdade? Congratulations para quem chegou ao final de mais uma aula. Eu sei que tem sido muitas aulas, é muito conteúdo, mas eu tenho certeza que vocês conseguem se apropriar de tudo e utilizar de uma maneira independente para se comunicar. Congratulations mais uma vez. Então é isso, queridos. Kisses. See you all. Study English. Have fun. Bye bye. Damn.